Então, sistema gerenciador de banco de dados. Bacana? Na realidade, é o que nós chamamos de SGBD. Tá? Para quem assistiu a aula passada, fica até mais fácil de entender, né? Sistema gerenciador de banco de dados. E aí nós temos vários tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados, tá bom? Então, eu falei na última aula nossa do Oracle, né, que você tem no mercado de trabalho, o Microsoft, né, SQL Server, tá? Que é um também que a gente tem, muito bom. Outro, gratuito, MySQL. E o que nós vamos estar vendo hoje, que é o Axis, tá? Existe outro? Sim, existe o Paradox. Então, se de repente você falar, Joel, eu quero dar uma olhada no que foi feito na aula passada. Aí você vai ver lá, Paradox, que eu falo do Paradox, eu falo do Derby, né, que é o Debian, o Derby, ou Maria, né? Algumas pessoas chamam de Maria, outras chamam de Debian, e aí vai. Existe também lá o Postgre, né, que também é muito usado e é livre, free, né, versões grátis. Esse Paradox é uma versão já antiga. Eu, sinceramente, nem sei se o pessoal ainda está usando dele direito. Eu usei no passado, há muito tempo, o Paradox, tá? Hoje não uso mais. Hoje eu trabalho com Oracle, SQL Server, MySQL e eu uso o Axis para ensinar a molecada aí, no caso, porque ele fica mais fácil para o pessoal entender como que funciona, tá? Então a ideia nossa é começar pelo Axis, mas esses aqui são nomes de sistemas gerenciadores de banco de dados. O mais utilizado no mercado, o Oracle. Então depois, se você quiser pegar e dar uma recapitulada, né? Quanto que está hoje em dia aí o salário de um DBA e assim em diante, tá bom? E aí nós falamos também um pouquinho sobre as funções, né? O que é um DBA? Então, às vezes a pessoa fala assim, o que é um DBA? É um Database, né? Administrator, ou seja, seria um administrador de banco de dados, pela internet, né? O salário mais ou menos gira em torno de R$ 2.000 para quem está começando. Mas qual é o teto máximo? Depende. Um DBA pode chegar aí de repente a 8 mil, 10 mil, né? De repente R$ 7.000, depende o que ele vai estar fazendo e onde que ele vai estar trabalhando. Bacana? Dentro do Axis, eu posso criar um banco de dados, eu posso abrir um banco de dados que já existe, tá? Eu vou abrir um que tem, só para mostrar para vocês, depois a gente vai criar um do zero, legal? Então, esse daqui é um banco de dados bem simples, onde eu criei lá um formuláriozinho. Esse formulário lá é muito vagabundinho, não é o que tem de melhor, tá? Hoje você poderia fazer um sistema bem avançado no C Sharp ou no Java. Ele é uma coisa básica, só para quem está começando, só para entender como que é a ideia do ambiente dessa ferramenta, tá bom? Então tem um cadastro de clientes, olha, bem simples, tá? Um cadastro de funcionário, um controle de estoque também, um fornecedor e o caixa, tá? Então tem a parte do caixa, tudo simplesinho, não tem muito mistério não. Mas isso aqui é o que a gente vai aprender no Axis? Não, não é essa a ideia. Nós não vamos aprender a fazer formulários dentro do Axis, nem é o objetivo. O que nós vamos começar a aprender a fazer dentro do Axis? O que nós chamamos de banco de dados e tabelas. Então, essa ideia que eu tenho aqui, ó, tabela de caixa, tabela de clientes, tabela de entradas, né, do meu caixa, tabela de estoque, fornecedor, tabela de funcionário, isso aqui é o que nós vamos começar a entender como que funciona, tá? E depois entender como que funciona as listas de consulta dentro do Axis. Eu queria aprender mais a fundo a trabalhar com Axis. Uma que, para trabalhar nas grandes empresas, o pessoal não usa essa ferramenta, tá? Essa ferramenta ela é um paliativo para a gente estar aprendendo a entender o que é banco de dados. O que você vai usar para trabalhar em grandes empresas, tá? Aí você vai trabalhar com um SQL Server. Legal? Então, esse que eu estou abrindo agora, que eu estou acessando a SQL Server, é esse que você vai estar trabalhando numa grande empresa, ou de repente numa empresa pequena também, por que não? Tá? Então, esse aqui seria o sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos aprender no curso, tá? Então, você vai fazer uso desse sistema gerenciador de banco de dados, ok? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de linguagem SQL.
Isso daqui é o que nós vamos estar desenvolvendo, isso daqui é o que nós vamos estar aprendendo na nossa aula. É difícil aprender isso? Não, não é difícil. Você vai ver que é bem simples. Dá para aprender dentro do SQL Server e dá também para usar uma outra ferramenta que é chamada de MySQL, tá bom? Então, essa outra ferramenta MySQL, ela é gratuita. O SQL Server é uma ferramenta, tá? Paga, não é gratuita. Já esse daqui, olha, é gratuito. Legal? De repente você fala assim, eu vou instalar o MySQL no meu computador. Dá para instalar tranquilamente. E aí você vai, lógico, aprender os comandos junto com a gente, que cada comandinho desse vai estar fazendo e como funciona. Ok? Só que para chegar nisso daqui, a gente vai gastar um determinado tempo. Não chega nisso da noite para o dia. Tá? Você não vai conseguir chegar nisso e falar, vamos já entrar direto no SQL Server. Então, o que a gente vai fazer? Vamos por parte. Vamos começar no Axis, tá? Então, dentro do Axis, a ideia é fazer o quê? A ideia principal dentro do Axis é começar a trabalhar com criação de banco de dados, tá? O básico. Então, para criar um banco de dados aqui dentro, tá legal? O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, banco de dados em branco, ok? E clico nele. Quando eu clico nessa opção, ele vai perguntar qual é o nome do banco de dados que eu quero criar, tá? Então, eu posso colocar o nome que eu achar interessante. De repente, você fala assim, eu quero colocar aqui, eu tenho uma empresa que chama Oficina Mecânica do João, né? E eu quero colocar Mecânica do João. Posso colocar esse nome? Sim, não tem problema. Eu tenho uma loja de roupa que chama Loja de Roupa do Socreiço. Eu posso colocar aqui Loja de Roupa do Socreiço? Também, não tem problema nenhum. Posso colocar Magazine? Pode colocar Magazine. Você pode colocar o nome que você quiser. Não é bom você colocar nomes, tá? Por exemplo, posso colocar aqui Magazine, né? Olha, Magazine, espaço, João, tá? Com o tio. O banco de dados não é bom você fazer assim. Ele vai aceitar? Vai. Mas futuramente você vai ter dor de cabeça. Primeiro, o espaço em branco, na hora que você for trabalhar com programação, vai dar problema na hora de você começar a construir os seus sistemas, os seus programas, tá? Os códigos, porque ele não aceita esse espaço em branco. O segundo problema vai ser o tio. Os programas que você vai estar desenvolvendo, as linguagens de programação, elas são feitas em inglês. E o inglês não reconhece acentuação e não reconhece o C cedilha. Então, a gente evita de criar um banco de dados com qualquer tipo de acentuação ou também com C cedilha, tá bom? Então, aí você fala, mas ele aceita, posso criar assim? Pode, mas como você vai estar fazendo um curso para desenvolvimento de sistema, não é o correto, tá? Então, eu posso pegar e apagar. Eu não quero daquele jeito. Então eu posso criar aqui Magazine, underline, Tiririca? Sim, né? Vamos colocar lá o Tiririca. Inclusive foi o que eu utilizei na última aula. Posso colocar o Tiririca com acento agudo? Olha lá. Não. Eu acabei de falar, né? Olha, não posso ter acentuações. Eu coloquei acento agudo no meu. Então eu não posso ter acento. Mas ele vai aceitar. Mas não posso. Tá? Onde que vai estar criativo? Ele está sugerindo, tá? Olha, c2.users, o meu nome, documentos. Esse aqui é um caminho. Para quem já conhece um pouquinho de computador, fica fácil entender. Esse aqui é um caminho que nós chamamos caminho do meu sistema operacional, o caminho do meu DOS, né? Ou o caminho raiz, ou pasta com subpasta e assim em diante. Onde que fica isso? Se eu clicar aqui embaixo no meu Windows Explorer, nós vamos ter aqui embaixo, aqui, olha, a unidade de disco local C2 pontos. E eu coloco esse caminho C2.users, ele está falando para mim que vai pegar, tá? E criar para mim, dentro da pasta que eu tenho aqui dentro, olha, ele está falando que vai criar nessa pasta chamada usuários. Apesar que lá está colocando users no inglês, na realidade é a pasta usuários. E ele tem lá uma subpasta chamada Joel J, né? Então, esse Joel J é a minha pasta com o meu nome. É o que ele está falando também. E depois uma outra pasta chamada documentos, que é essa pasta. Ou seja, ele está sugerindo salvar aqui dentro o arquivo. Tá? Esse arquivo ele está sugerindo salvar dentro daquela pasta. Não é o que eu quero. Eu posso clicar nessa pastinha amarela
E eu posso criar uma pasta e gravar dentro da pasta que eu quero. Por exemplo, olha, dentro do disco local C2 pontos, tá? Eu posso criar aqui com o botão direito, ou eu posso vir aqui em nova pasta, tanto faz, né? E eu vou criar uma pasta chamada aula, tá? Aula, desse jeito, ó. Vou colocar só um underline aqui, vou colocar aqui primeiro um DS, que é da turma de vocês. Dou Enter, criou a pasta, dou 2 cliques para abrir a pasta. Ah, nota que eu dei 2 cliques na pasta errada, abriu a pasta Windows, tá? Olha, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou querer abrir a pasta aula. Nota que já até saiu de ordem, olha só, a aula deve estar lá no início. Olha só, a aula DS, dou 2 cliques nela. Magazine vai ser salvo dentro dessa pasta, tá? Direcionei o arquivo para essa pasta, c2./aula ds, clico no criar. Então, talvez esse seja o mais chato, especificar onde eu quero criar isso daí, tá? Onde eu quero criar esse arquivinho meu do banco de dados, tá? Então, nota, eu estou criando o meu banco de dados. E aí vamos falar o que é o banco de dados. O banco de dados, tá? Nada mais é do que o local onde eu vou armazenar as minhas tabelas. E aí você fala, caraca, mas o que é as tabelas, né? Eu não sei nem o que é banco de dados e nem o que é tabela. E agora, né? A tabela é aonde você vai armazenar as suas informações. Vamos imaginar que nós temos uma tabela de cadastro de clientes, tá? Então, esse cadastro de clientes, você tem que cadastrar o nome do cliente, o endereço, o bairro, o telefone, o celular, o número do RG, o número do CPF, estado civil, e aí vai, né? N informações. Então, essas informações vão ficar dentro do que nós chamamos de tabelas. E as tabelas vão ficar dentro do meu banco de dados, tá bom? Então, o banco de dados nada mais é do que uma junção de várias tabelas, vai ter várias tabelas lá dentro. E, obviamente, eu consigo administrar, eu consigo controlar, gerenciar essas entidades ou essas tabelas dentro do meu banco de dados. E aí você fala, já acabou de falar um palavrão, entidades, né? Eu não falei palavrão, é um termo técnico, tá? Que é utilizado dentro do que nós chamamos de banco de dados. Então vamos lá, ó. Estou colocando assim que aí fica fácil também da gente conversar e vocês me olharem aí, tá? Então, primeiro, o banco de dados. O que é o banco de dados? Vou colocar aqui, o banco de dados, tá? O banco de dados vai servir para o quê? Armazenar informações, tá? Então, estou procurando simplificar para vocês. Então, o meu banco de dados vai armazenar o quê? Informações. O que seriam essas informações? Armazenar, tá? Eu esqueci de colocar um R aqui, perdão. Armazenar tabelas, tá? E aí, quando nós falamos tabelas, vamos colocar assim, tabelas, tá? O termo técnico no banco de dados, nós chamamos isso de entidades, ok? Então, quando eu falo tabelas, eu estou falando o quê? Entidades. Não é nada sobrenatural, não, tá? De repente fala entidades, o cara fica até assustado, né? Dá aquele calafrio na espinha. Não é isso, tá? Estamos falando de tabelas. E o que são as tabelas? As tabelas são algo onde vão ficar informações. Antigamente, bem antigamente, tinha as listas telefônicas. Lista telefônica, ela tinha o nome, tinha o endereço, tinha o telefone do cidadão, né? Então aquilo ali era uma forma de quê? De informações, de dados. Poderia dizer então que seria um banco de dados? Poderia, tipo uma tabela, onde eu vou ter dados, vou ter informações pertinentes, de repente, a um cliente de uma companhia de telefônica, que vai estar lá, lógico, colocando o número do telefone dele e os dados básicos dele, tipo o nome e o endereço dele, tá bom? Dentro de uma entidade ou dentro de uma tabela, nós temos o que nós chamamos de atributos, ok? E aí você fala, o que são os atributos? Pessoal que assistiu a minha aula de quarta-feira, lembram o que são os atributos? Querem participar aí comigo? Colunas, campos. Oh, isso daí. Quem é que falou que eu não estou vendo aí? Victor aqui. Victor. O Victor, parabéns, Victor. Então, os atributos são as colunas, os campos, os fields, né? Então, essas colunas é onde que vai ficar as informações. Aí você fala, mas o que seriam as colunas? Por exemplo, o nome. O nome poderia ser uma coluna, o endereço, uma coluna, o bairro, uma coluna, o telefone, uma coluna, e assim em diante, tá bom? Então, vamos colocar aqui, atributos seria, então, as nossas colunas, tá? Colunas. Tipo de dados.
Tá bom? Então, quando nós falamos tipo de dados, às vezes a pessoa fica meio confusa. O que que seria tipos de dados? Quando nós falamos que uma tabela vai absorver dados de... Então, uma pessoa está com o microfone aberto aí, tá fazendo um barulho até... Tá parecendo aqueles ratinhos abrindo alguma coisa, né? Se for bala, depois se quiser mandar para a gente aceita. Mas olha só, tipo de dados. O que seria o tipo de dados? Quando eu vou armazenar uma informação, essa informação pode ser no tipo numérico, tá, ó, número. Essa informação pode ser do tipo data e hora mesmo, que você armazena normal, tá? Além de data, pode ser texto. Quando eu falo texto, por exemplo, eu vou colocar o meu nome, Joel Massarioli Júnior. É um texto, tá? Pode ser também valor numérico, tá? Vou colocar aqui valor monetário, né? Monetário. Imagem também. Isso pode ser imagem também, tá? Imagem. Enfim, seria mais ou menos os dados básicos que nós temos. E aí você fala assim, como que ficaria isso dentro do banco de dados lá, os tipos de dados? Lá seria o famoso varchar, né? O char, o string, deixa eu colocar mais aqui assim, date, time, tá? Bubble, né? Que é a parte para imagens, tá? Dentro do Oracle é Bubble, tá? Eu acho que é dois ossos, Bubble. Ou então dentro do MySQL, né? Dentro do SQL Server e dentro do Axis, tá? Ele é outro nome. Caraca, deixa eu ver aqui que eu não lembro o nome. É tanto nome que eu acabo esquecendo. Pera aí, só um pouquinho que eu já falo o nome dele. Pera aí, cadê? Float? Não, float é para valor com decimal. Tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Eu vejo aqui, já vejo. Aqui, ó, objeto Olay. Lembrei, Olay. É que de vez em quando dá uns tecos na cabeça, é a idade, né? Passa dos 40, vai ficando assim, né? Normal. O object tá Olay. A gente faz desse jeito. Então, esses aqui dentro do SQL Server e dentro do Access, né? Dentro do Oracle e dentro do MySQL, é esse daqui, ok? Bom, então esses tipos de informações é o que nós chamamos de tipos de dados, tá? Então, quando eu falo de banco de dados, quando eu estou criando uma entidade, quando eu estou criando uma tabela, alguma coisa desse tipo, ele vai entender que essas são as informações pertinentes à estrutura da minha entidade, tá? É isso daí que vai influenciar na criação do meu banco de dados. Legal? Então, só para a gente ter uma ideia, olha, eu estou criando aqui uma entidade chamada clientes, olha lá, ó, clientes, tá bom? E aí eu estou atribuindo um código para ele. Poderia ser aqui um código do cliente, ou COD, né? Sem um acento agudo, olha, tá? Nada de acento, COD, underline, CLI. Por que não pode ter acento, Joel? Porque se eu for mexer depois com programação, vai dar problema. Como ele está em português, tá? O sistema gerenciador de banco de dados está em português, ele está colocando aqui a numeração automática. Tá vendo? Tem C cedilha, né? O tio, o acento agudo. Aqui dá problema. Aqui para a gente não vai ter problema porque é padrão do sistema gerenciador de banco de dados, tá? Mas quando você pegar e for trabalhar com banco de dados, por exemplo, no SQL Server, ou no Oracle, ou no MySQL, lá não vai estar desse jeito, lá vai ser em inglês. E aí, logicamente, você não vai colocar acentuações. Por enquanto, aqui, como é um software mais básico para você começar a aprender, tá? O tipo de dados dele aqui nós vamos deixar desse jeito com acentuações. Por enquanto, aqui não tem como mudar. Esse daqui não tem jeito, tá bom? O código do cliente tem vários tipos de dados que eu poderia utilizar. Só que o que está sendo utilizado é chamado numeração automática. Por que numeração automática? Se eu cadastrar os clientes, por exemplo, 10 clientes, aí o primeiro vai ser código 1, o segundo vai ser código 2, o terceiro código 3, o quarto código 4 e assim sucessivamente, tá? Até o 10º, ou 30º, ou 200º da vai cacetada, né? Sempre vai automaticamente criar essa numeração para gente. Bacana? Depois disso, eu quero colocar um nome. Por exemplo, nome,
que vai ser do meu cliente. Posso colocar um underline e colocar assim, o nome CLI? Pode. Se eu quiser colocar só nome, também não tem problema, tá? Eu estou colocando nome CLI para vocês começarem a se familiarizar com a ideia do nome dos atributos, ou nome das colunas. Bacana? Qual vai ser o tipo de dados? Ele já sugeriu para mim texto curto. Se fosse num outro banco de dados, tá? Tipo o SQL ou MySQL, né, a gente colocaria varchar, tá? Não seria texto curto, e sim varchar. E aí o tamanho para ele. Se eu fosse escrever aqui, aceitaria? Ó, varchar, tá? Seria desse jeito, por exemplo, 40. Eu colocaria o tamanho para ele, tá? E vai dar erro aqui. Por que está dando erro? Porque é um tipo de dados, ou seja, um nomezinho que eu não tenho aqui dentro, tá? É utilizado num banco de dados mais avançado. Aqui é um banco de dados mais tranquilo, mais para iniciante. Então eu vou clicar no texto longo ou texto curto, sendo que o texto curto é o suficiente, não precisa mais do que isso, tá? Então nota que eu estou montando uma pequena tabela. Eu coloquei o nome do cliente, eu vou colocar o endereço, tá? Posso colocar o nome completo e o endereço com C cedilha? Pode ou não usar o C cedilha nessa ideia, gente? Me ajuda aí. Não, pode Não, não. não Não, não pode. pode. Ele Não. aceita. Endereçou. Ele aceita. Só que na hora que você for trabalhar com programação vai dar erro, tá? Ele vai embaçar. Então posso colocar endereço. Posso abreviar em vez de endereço, posso deixar end? Alguém sabe me dizer se pode deixar end ou não? Pode, não pode. Então, ó, Eu perguntinha acho que para não. Acha que Eu não. acho que não, porque end É, pode, como sim. traduzir do inglês, pode Verdade. Como final. traduzir como fim. Isso. Isso. Ele, na realidade, vai ser um comando reservado de alguma linguagem de programação. Provavelmente, quando você vai trabalhar com programação, você vai aprender, por exemplo, o if, né? Eu quero dar um end if para finalizar um if. Ou eu quero finalizar um do, um end do, alguma coisa desse tipo. Então, ele é um comando reservado, tá? Para meu código de programação. Bacana? Então, eu não posso colocar assim, mas eu posso colocar desse jeito, ó, ender, ou end só com e, né? Olha, ou ender, né? E posso também deixar desse jeito, ou posso colocar o nome completo, ou posso colocar uma underline e colocar CLI. Uma coisa que eu não falei para vocês, tá? Vamos falar aqui que é interessante. Antigamente, em programação para sistemas operacionais no DOS, a gente utilizava no máximo 8 caracteres para um nome de um atributo ou para um nome de uma variável. Hoje, com o sistema operacional, Windows, por exemplo, ele aceita mais de 250 caracteres, ele aceita um monte de caracteres aqui. Mas não é essa a ideia. Quando você for trabalhar com programação, você vai ver que nome de variáveis que você vai estar criando depois, é interessante colocar nomes curtos, não nomes longos. Você poderia colocar lá, nome do cliente João da Silva. Ele aceitaria, só que ficaria um nome muito grande, então é bom você diminuir o máximo possível. Eu sempre aconselho colocar no máximo 8 caracteres, tá? O que seria 8 caracteres? Olha, o E é um caractere, o N é 2, o D do dado, né? 3, o E novamente do elefante, 4, depois o R, 5, o underline, 6, 7 com a letra C, 8 com a letra L, 9 com a letra E. Nossa, Joel, passou. Então, posso diminuir um pouquinho. Vou deixar só end, CLI. Olha lá. Então, o programador já vai bater o olho e vai entender que é o endereço do cliente. Estão entendendo? Então, evitar de colocar nomes com mais de 8 caracteres. Olha só. Nome ficou 1, 2, 3, 4, 5 com underline, 6, 7, 8. Sim, olha, 8. Tá? Então, evitar de colocar nomes muito extensos. Mas, se você quiser colocar, pode colocar. Eu só não aconselho, porque a ideia é sempre você pensar que você vai programar. Tá? Estamos começando a pensar assim, futuramente eu vou desenvolver um sistema. Então eu preciso de nomes pequenos para não ficar muito grandes, tá? E nada de deixar aqui espaço entre um pedacinho de palavra e o outro, né? Olha, estou usando um underline. Mas ele aceita, vai dar erro na hora de programar, tá? Então nota que eu estou colocando os dados básicos de um cliente. Então eu preciso saber o que? O nome, o endereço, eu preciso saber o celular. Eu vou colocar bem básico, tá? Então eu não vou colocar todos os dados do meu cliente. Por exemplo, eu poderia colocar o telefone da residência? Sim, mas eu não vou colocar e-mail, tá? E-mail do meu cliente, tá bom? Depois eu vou colocar o quê? Posso colocar aqui, olha, o CEP, né? Nota que eu estou colocando aqui o endereço, não coloquei o bairro, olha só, esqueci de colocar o bairro.
Então eu posso vir aqui, olha, nessa linha, tá vendo que o cursor mudou de forma? Clico nela, depois clico o botão direito nela, inserir linha, olha só, vai empurrar uma linha para baixo. E aí eu quero deixar sequencial, quero colocar o bairro aqui, ó. Bairro, underline, CLI. Eu sei que é o bairro do meu cliente, né? Olha. Tá? Depois, eu quero também colocar a cidade, tá? Do meu cliente. Ah, mas vai ficar grande, olha só. Então, eu preciso colocar tudo completo? Não. Vou colocar CID, cidade. O Tá, olha. Joel, o código de cliente vai ser o CPF? Ah, por enquanto não. Eu estou começando bem básico. É a Lana que está falando, não é? Isso. Não, Lana, é bem básico mesmo. É que você já está avançada. Você já está lá na frente. Você sabe Não, que é porque senão você pode colocar como mais um o CPF. sim, eu posso, mas eu vou deixar básico por enquanto, tá? Deixei bem básico mesmo. Tô com meu nariz entupido, tá meio difícil. Então, de repente, eu dou umas fungadas aqui. Vocês não acham ruim comigo, não, tá? É por causa da rinite, não é gripe De suína, boa. não. É porque eu tenho rinite e ele ataca. Um dia ainda eu crio coragem e faço a cirurgia da adenoide, arranco tudo fora, né? Até lá, fica aqui. Então, Esquenta vamos não. lá. Quero o CEP, né? Olha, CEP, underline, do meu cliente, tá bom? E a unidade federativa, o F, underline, CLI. Bacana? Se quiser colocar o CPF, pode, tá, Lana? Pode colocar, não tem problema não, fica até legal. E aí eu vou colocar o que mais? Eu vou colocar aqui a data de nascimento, só para ter algo mais básico, tá? Então, eu vou colocar DT, que eu sei que é de data, nasce, tá? Que é de nascimento do meu cliente. E aí, um problema, olha só, ficou grande, ó. DT nasce CLI, né? Posso deixar assim? Sim, eu posso deixar desse tamanho, não tem problema. Só que eu tenho que procurar enxugar o máximo possível, né? Eu tenho que procurar não deixar muito grande, para quando eu for trabalhar com programação não ficar aqueles comando enorme. Mas nesse caso meu aqui eu vou deixar desse jeito, tá? Ou então posso colocar DTN, né? Se for um bom programador que vai pegar o banco de dados, vai entender que é data de nascimento. Mas como vocês estão começando, eu vou colocar DT nasce para não ficar muito confuso. Beleza? Posso colocar também o CPF, tá? Aí entra o que a Lana falou lá, você poderia colocar lá em cima, né, como chave, mas no meu caso eu não vou colocar ele como chave, apenas só para ter, para cadastrar, tá? Então vai ser CPF CLI, não vou entrar em detalhe dele no momento de ser chave, tá bom? E o RG underline CLI. Não vou colocar muita informação, então isso aqui é o suficiente por enquanto. Aí você fala, nossa, isso tudo você não vai colocar muita informação? Sim. Se eu fosse colocar mais coisa, a minha entidade ia ficar enorme. Que aí você precisa colocar o estado civil, né? Número de reservista, número da CTPS, que é a carteira de trabalho, a série da CTPS, título eleitoral, né? A zona eleitoral, o que mais? Nome do cônjuge, tá? Aí, se você está cadastrando o cônjuge, também é necessário cadastrar o RG do cônjuge, o CPF do cônjuge, a data de nascimento do cônjuge, número de filhos, tá bom? Ixi, aí ia virar uma salada. Então, vamos pensar pequeno. Vamos começar o beabá, tá? Estamos cadastrando algo básico, pequeno, que aí, nesse momento resolve o nosso problema. Legal? Então, estou colocando essas informações. Os tipos de dados, o nome do cliente vai ser texto, não vou interferir, o endereço vai ser texto, o bairro, texto, o celular. Nossa última aula, né, nós vimos o problema que dá deixar ele numérico, nesse caso aqui por enquanto, né? Mas vamos colocar só para ver o problema de novo e comentar sobre o problema, tá? Então, vou colocar número e número, cidade, texto, o CEP, vou deixar texto, o F, texto, data de nascimento, vou mudar para data e hora, que é essa opção do meu tipo de dados. O CPF e o RG são valores numéricos, tá? Mas eu posso deixar texto por enquanto só para a gente trabalhar, que eu quero mostrar o que acontece quando você deixa tudo número. E aí eu vou usar o telefone para você ver o exemplo. Vou salvar isso, ele salva. Aí eu vou voltar isso daqui para um modo que a gente chama de formulário. Deixa eu só exibir aqui minha barrinha, tirar isso aqui. Vou voltar para o modo que a gente chama de modo formulário. Então vocês têm aqui a modo de exibição, as opções. Esse aqui é o modo de formulário.
Eu clico nele, olha, e vai modificar para mim. E aí eu vou poder enxergar isso daqui melhor. Ó, vou puxar até aqui, tá? E aí eu vou enxergar essas informações de forma melhor, lógico, né? Vamos começar com um teste, tá? Vou colocar meu nome, Joel Massarioli. Bom? Júnior. Endereço, rua Elcio de Vito, 474, residencial Cantinho, celular. Aí que entra o detalhe do celular, olha. O celular, se eu colocar, por exemplo, 17, né? Aí vou dar um espaço. Aí eu vou colocar 9999, tá? Tracinho. 9999. Na hora que eu for para o outro quadrinho, vai dar um erro. Olha lá. Lembram que eu falei sobre isso na aula passada? Por que ele dá esse erro? Porque como eu coloquei ele do tipo número, tá? Quando eu fui e coloquei do tipo número, ele vai entender que aqui tem que ser tudo número, não pode ter o espaço em branco. Esse espaço em branco não pode existir. E esse tracinho também não pode existir. Então, se eu coloco tudo junto desse jeito, olha, aí ele vai aceitar, olha só. Tá? Se eu quisesse colocar aquele formato que a gente chama de máscara, tá? Ele não iria aceitar. Ele ia pensar assim, já, mas eu gostaria de colocar isso. E aí que entra o detalhe da programação. Tá? Lá na programação, você vai aprender a fazer as máscaras. Lá você vai ter o comandinho mask que faz as máscaras para você. Então, quando você estiver trabalhando com programação, qual é aconselhável? Criar o tipo de dados dentro do banco de dados como número, tá? E aí você lá em programação cria a máscara, que vai modelar isso aqui na hora de inserir os dados. Como nós não estamos ainda trabalhando com programação, eu aconselho, nesse momento, em vez de pegar e colocar número, colocarmos texto apenas, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, deixa eu só salvar ele aqui para atualizar. E se eu voltar aqui, olha, na estrutura dele, olha lá, tá lá o celular, né? O celular coloquei número, então vamos colocar texto. Foi até bom voltar aqui, ó, porque eu vi um erro que eu fiz. Eu coloquei e-mail, também coloquei número. E e-mail não é número, é texto também, senão vai dar problema pra gente, né? Olha, vou alternar e voltar lá novamente, ó. Ele pergunta que eu devo salvar, dou sim. Voltou, olha. Então, a partir de agora, esse campo, apesar de estar valor numérico lá, olha, tá? Apesar de estar valores numéricos, eu consigo inserir nele caracteres, textos, que a gente chama de strings, né? Olha, símbolos, textos. E, lógico, né? Ele consegue ir para o outro normal, olha só. Mas é valor numérico? 17, 999999 é valor numérico? É uma perguntinha que eu vou fazer para vocês. O que vocês acham? Eu estou enxergando o número lá, mas ele entende que isso é valor numérico? Consegue me explicar para mim? Vamos lá, galera, um de cada vez. Todo mundo querendo responder ao mesmo tempo. Estou até emocionado. Não, Vamos? eu acho que não, porque tem. Como que eu posso dizer? Porque esse valor numérico, no caso, seria só número, que nem que você acabou de explicar. Sim. Como tem esses símbolos, ele não entende que é valor numérico. Um exemplo, se você colocar em código T9R3, T, um exemplo, um símbolo de código, ele vai entender que é não seja valor numérico, né? Eu acho que é isso. É mais ou menos isso. É que a parte lógica que você responderia mataria a pau é o tipo de dados que está no meu atributo, lá na minha coluna, é número, não é texto. É. Então, mataria aí. Apesar da informação que eu coloquei aparentemente aparecer ser valor numérico, para o computador ou para o sistema gerenciador de banco de dados, por eu ter definido como um texto, ele entende que ele não é número, tá? A gente vai fazer algumas brincadeiras mais para frente, na hora que chegar no banco de dados mais avançado, que envolve cálculos matemáticos, tá? E só para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vocês vão usar um pouquinho disso também com o CAD lá em lógica, tá? Vamos falar assim, ó. Suponhamos que eu tenho aqui valor, tá? Igual a valor 1 mais valor 2, tá? São duas variáveis. Vamos falar que, vamos criar do jeito bem básico aqui, né?
Vamos falar que valor, tá? 1 é igual a 100 e valor 2 é igual a 200. Só para a gente brincar aqui, tá? Então, o que, que vai acontecer? Ó? Se eu fizer desse jeito, na hora que eu for fazer o cálculo, a variável valor que eu estou criando, valor, vai ser igual a 300. Desse jeito que está fazendo aqui, ó. Tá? Então, ele entende que é numérico normal, ó. É um valor numérico normal, tá bom? Mas, se eu pegasse isso aqui tudo, ó, deixa eu dar um Ctrl C. Dar um Ctrl V aqui, tá? Nota que eu estou replicando ele aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Opa! Para a gente enxergar tudo na tela, que eu preciso que vocês enxerguem para entender o que está acontecendo. Então, vamos supor, ó, até aqui é uma coisa. E daqui para baixo é outra coisa. Então, aqui, se eu fizer isso aqui, olha, em programação e colocar aspas, tá? Ele vai entender que isso já não é mais um valor numérico. Ele vai entender que isso é uma string, tá? Um texto. É igual lá no Axis, lá. Aquele valor que estava lá do telefone, ele não vai entender que é um valor numérico, vai entender que é um texto, tá? Então, quando eu atribuo uma variável sem aspas, ele entende que é valor numérico. Quando eu coloco uma aspas, ele já entende que é uma string, é um texto. E aí o que acontece? Quando eu faço isso aqui, olha, eu somo valor 1 mais valor 2, é como se eu estivesse colocando 100 mais 200, 300, é o óbvio, né? Mas nesse jeito aqui, ele não vai falar que 100 mais 200 é 300. Ele vai concatená-los, tá? Então, ele vai colocar aqui 100, tá? E vai colocar o 300. Então, desculpa, 300 não, vai colocar o 200. Isso, obrigado. Aí vai colocar o 200, tá entendendo? Então, essa é a diferença. Quando eu tenho um atributo, um campo, tá? Que é valor numérico, eu consigo fazer uma soma, eu consigo fazer um cálculo aritmético, eu posso somar, multiplicar, dividir, posso fazer o operador que eu quiser. Quando eu tenho um campo texto, um campo string, eu já não consigo fazer cálculos, e sim concatená-los, juntá-los, tá? Então, à medida que você for trabalhando mais para frente, a gente vai entender melhor o que é isso aqui, concatenar. O que mais? A ideia também é que eu posso pegar e criar ele como texto, como string, desse jeito, olha, texto, string. A gente sempre fala string, tá? Eu posso criar ele e depois fazer um comandinho para convertê-lo para numérico. Ou seja, eu posso armazená-lo como texto e depois usar um comandinho chamado convert, onde eu transformo esse valor que é texto para numérico. Ok? Ô, Joel, Oi, pode falar. posso dar um exemplo? Que eu Pode. acho que vai ficar legal para todo mundo. Todo mundo tem smartphone. No smartphone, quando a gente salva um contato, é um tipo de banco de dados. A gente está salvando um contato ali. Quando Sim. você coloca a opção nome, você tem a oportunidade do teclado de digitar texto. Mas quando você está clicando no telefone e você vai digitar o telefone Número. da pessoa, você não tem a opção de digitar texto. Você tem a opção só numérica. Você tem só o teclado numérico. Sim, bem observado. E aí você está trabalhando com campo numérico, tá? Bom, eu acho que ficou fácil de entender, né? E aí, lógico, eu vou colocar os restantes dos dados, tá? Eu vou colocar aqui teste, teste, né, .com.br, a cidade do cliente, Bebedouro, tá? O CEP, 14... Ó, nota que eu coloquei aqui já texto, né? Ele vai aceitar os pontos, olha lá, ponto, né? 411, né? Não, aqui é 711, traço 546, tá? A unidade federativa, SP de São Paulo, a data de nascimento, 9/9. Se eu quiser clicar aqui também, ele aparece para mim o calendáriozinho, olha só, tá? Então, 9/9, no meu caso aqui, vamos revelar minha data de nascimento, né? 72. O CPF do cliente, né? Vou
colocar aqui um CPF fictício, tá? Para não ter dor de cabeça. Como eu coloquei não numérico, sim texto, né? Posso colocar, por exemplo, os 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos, né? Ponto, mais 3 dígitos, barra ou traço, do jeito que você quiser, né? E os 2 dígitos finais. O RG também, olha, como eu não coloquei para ele como numérico, ele vai aceitar, olha, tá? Os 2 dígitos, depois os 3 dígitos, depois mais 3 dígitos, se eu não me engano, traço, tal. Acho que é isso, né? Isso, acho que é esse tanto de dígito mesmo. Vou pressionar o Tab e vai para a linha de baixo. Observe que o código aparece automático, olha só. Se eu colocar mais coisa, olha, teste, vou para a linha de baixo, olha, aparece o código 2. Teste 3, né, olha. Teste 4. Tá vendo que já está aparecendo o código automático, olha. E cada linha, tá, ele entende que é um registro. Então, eu estou criando aqui um banco de dados, onde eu vou ter as minhas entidades, que no caso é a minha tabela, e cada linha pertinente a essa tabela é um registro. Ele entende como se fosse um registro. Bacana? Voltando na estrutura, olha só. Voltando aqui na estrutura, nós vamos ter os atributos, os tipos de dados. E nota que tem um desenho bem simples aqui do lado, que a gente chama de chave. Tá? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, o que é a chave. Ok? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui meu bloco de notas. Ok? Dentro do bloco de notas aqui, eu vou colocar aqui. Falamos um pouquinho sobre o banco de dados, né? A criação do banco de dados. Tá? Falei também sobre, olha só, falei sobre o banco de dados, falei sobre as tabelas, o que é a tabela, ou que seja que é a entidade, falei sobre os atributos, que são as colunas. Então nós sabemos que o banco de dados é onde vai ter todas as minhas tabelas, vão ficar todas as informações pertinentes lá dentro da minha tabela, meu banco de dados. As entidades são as minhas tabelas, tá? Eu posso ter várias entidades. E os atributos são as colunas da minha entidade. E os tipos de dados é o que eu posso mexer na estrutura, ou seja, a minha coluna, como que eu vou estar definindo ela. Existe uma ideia que a gente fala de restrição, ou seja, esse atributo, quando é numérico, ele é restrito a um valor numérico, ou seja, nós chamamos isso de restrição, ele não permite textos, tá? No entanto, o texto já permite, de repente, um valor numérico, só que lá no caso ele não vai entender que é um número, e sim um texto. O campo data e hora, data e time, né, o date time, é o campo onde eu vou ter o que? As informações pertinentes à data dos meus clientes, no caso a data de nascimento, ou de repente data de cadastro, ou data de pagamento de alguma parcela, alguma coisa assim, tá bom? Então, o que mais que eu tenho que poderia ser utilizado dentro de um banco de dados? O que nós chamamos de chaves. Então, nós também temos lá dentro o que nós chamamos de chaves. E o que é uma chave? Tá? Então, quando eu falo de chave, ela é algo que vai me restringir, ou seja, ela não permite, ok? Então, quando eu estou trabalhando com chave, ela vai ser única, ela não vai permitir duplicidade. Um exemplo que eu poderia falar assim, que é tipo uma chave que vai ser único. CPF, por exemplo, CPF de uma pessoa. Quando eu fui lá e tirei meu CPF, ele acabou, quer dizer, definindo para mim um número único, tá? Se existe algum outro CPF no Brasil que tem o mesmo número que o meu, isso é um problema sério. Pode ser algum documento falsificado ou, de repente, algum erro, mas é muito raro acontecer. Eu praticamente nunca ouvi falar que houve algum erro desse tipo. Mas se acontece alguma coisa dessa forma e gera um erro desse, isso é grave. Então, podemos dizer que um CPF é uma forma de restrição, tá? É como se fosse uma chave. Por exemplo, o código de um cliente. Quando eu estou cadastrando aqui dentro da entidade, tá? Um determinado cliente, quando a gente está fazendo o cadastro dele, olha, 1, 2, 3, 4, ele não permite duplicidade de um código. Se eu pegar e for abrir um outro registro, olha, tá? Teste 5, por exemplo, ele não vai repetir o código,
ele vai sempre incrementar um outro código, porque ele não permite duplicidade. E se eu criar, vamos alterar aqui só para a gente fazer ele dar erro, ó, tá? E se eu tivesse criado aqui, em vez de numeração automática, apenas um número, tá? Vamos salvar ele assim, número, ok? E aí, eu vou criar aqui, olha, teste 6, tá bom? E ao invés de colocar aqui o número 6, eu vou colocar aqui o número 5, tá? E vou dar o Enter, tá bom? Para ele ir para outra linha de baixo, olha só, setinha para ele para baixo. O que vai acontecer? Ele vai me acusar uma mensagem, olha, as alterações solicitadas para tabelas não foram bem-sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, ou seja, houve uma duplicidade. O código que eu estou querendo cadastrar já existe ele anteriormente. Estão entendendo isso? Portanto, o fato de eu já ter um código cadastrado, ele não vai permitir eu cadastrar novamente o mesmo código. E isso só ocorre porque eu defini uma chave. Onde que está a chave? Deixa eu cancelar aqui, senão não vai deixar eu ir lá, tá? Onde que está a chave? Se eu vier aqui, olha, e observar aqui o desenho, tem um desenho bem discreto do lado de uma chave. Perceberam isso? Dá um feedback aí para mim, galera. Estão entendendo o que eu estou falando ou estou ficando confuso? Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. De boa. Não. Então, a partir do momento que eu defini essa chave aqui para ele, tá? Ele vai criar uma restrição. E essa restrição não vai permitir eu repetir o código, ou seja, ele não vai permitir a duplicidade. Então, olha só, as chaves, no meu caso, vou ter que tirar isso aqui, chave, vou deixar a chave primária, no meu caso, que ali é chamada de chave primária, ela não permite duplicidade, tá? Eu poderia colocar um monte de texto aqui, depois a gente vai até passar mais texto aí para vocês, tá? Mas a ideia dele não permitir duplicidade é que, no caso, ele está criando para mim uma restrição. E essa restrição, na realidade, é uma restrição de integridade. Ou seja, ele está colocando como se o código meu de cliente ele é íntegro, não tem duplicidade. Isso vai ser utilizado sempre em banco de dados? Sim. Nota que eu estou começando vendo apenas uma chave. Existe o que nós chamamos de chave primária, chave estrangeira e chave secundária, tá? Eu ainda não estou falando sobre isso, apenas a chave primária. Legal? Então, nós vamos ter ainda, olha, chave secundária. Nós vamos ter também chave estrangeira, tá? Nós não temos isso ainda. Vamos lá aprender ainda o que seria isso. Não agora, nesse momento. Nesse momento, vamos continuar aqui em cima deste, tá? Então, eu poderia aqui, olha, ter mais chaves. Colocar mais chaves e aí eu teria uma chave secundária. Eu poderia criar uma chave que vai relacionar com uma outra entidade que é chamada de chave estrangeira, tá? Que faz referência a uma outra entidade, uma outra tabela para mim. Beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que a chave primária ela vai criar restrição e não vai deixar ver a duplicidade, tá bom? Bom, fiz o cadastro cliente, beleza. E se eu quiser fazer uma outra tabelinha só para brincar, tá? Eu poderia vir aqui, olha, aqui dentro aqui do criar, eu tenho a opção aqui, ó, tabela. Vou clicar nessa opção tabela. Ele abriu aqui para mim uma nova tabela. Aí eu vou clicar nesse compasso, né, com o meu, no meu caso aqui, meu lápis, né, o esquadro, né, compasso não, esquadro, a régua, tá? Então eu vou clicar nessa ferramentinha, tá bom? Que ele vai alternar para mim para o modo estrutura, modo designer. Ele vai perguntar um nome para mim. Eu vou colocar aqui TB de tabela, tá? E vou falar que essa é a minha tabela de funcionários. Ó, estou colocando acento agudo no A. Pode colocar o acento agudo? Não é aconselhável. Não. Ele vai aceitar, mas não é aconselhável, então tiro. Outro detalhe, o nome da minha entidade, estou colocando ele bem grande, olha só. Está ficando TB, né, dois caracteres, depois um com F, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já extrapolou, né, olha. Posso abreviar? Sim. De repente eu posso colocar TB Func. Viu? Eu posso deixar TB Func desse jeito ou posso colocar um underline, aí é você que decide, tá? Se você quiser deixar com underline, você não pode deixar espaço em branco. Deixar assim não pode, tá?
Você pode deixar ele junto ou você pode deixar o underline, aí fica a seu critério. Ah, posso colocar o hífen? Não, tá? Não pode pôr o hífen, tracinho, underline. Bacana? Então, eu coloquei o nome da minha entidade que eu vou criar, clico no OK. Ah, um detalhe, olha só. Eu criei essa aqui como TB-Fun, que é a tabela de funcionário. O cliente, eu não coloquei TB, não defini TB para ele. Então, eu posso vir aqui, olha, se eu quiser renomear, olha, tá? Ah, vai dar um erro que na hora de eu renomear, porque eu tô com ela aberta aqui, mas eu vou fazer só para dar o erro para vocês verem. Eu vou dar um F2 no meu teclado, eu clico com o botão direito e vou renomear, tanto faz, tá? Olha lá, tá me dando erro, justamente porque tá aberta, né? Olha, então eu vou fechar, tá bom? E vou alterar lá ela, tá? Vou alterar a tabela de clientes, dei um F2, tá? E aí lá no início dele, lá, não era para dar o delete, apertei sem querer o delete, vou colocar o TB, underline clientes, dou enter, alterou. Ah, eu quero ver se está bonitinho lá os dados, olha só, tá lá. Então eu posso também alterar o nome se eu quiser, tá bom? Então a minha tabela de funcionários, vamos lá, vamos brincar nela, né? Olha, então eu vou criar o primeiro campo. Nota que o primeiro campo está sugerindo como chave, olha lá, tá? Ah, posso deixar assim, ou posso colocar o CPF, se quiser. Vamos colocar o CPF só para ver, ó, CPF, tá? Underline func, que é o CPF do funcionário. Vai ficar numeração automática, vai dar problema, porque o CPF não é numeração automática, tá? Então eu vou tirar e vou colocar número, ou texto, né? Vou colocar texto mesmo, olha, tá? O nome do funcionário, pode colocar nome, underline, func, sim. Eu não vou colocar apenas nome, tá? Ender de endereço, bairro, tá? De bairro, o celular, e-mail, cidade, né? Olha, cidade, CEP, F, que é unidade federativa, data, underline, nasce, RG, CPF eu já coloquei em cima, não preciso repetir, tá? Posso colocar CTPS, tá? Quando tem a CTPS, tem o número da carteira de trabalho, que é o número da série, né? O número da CTPS, e também tem um chamado série, tá? CTPS. Então, se você abrir o CTPS, você vai ver que tem 2 números lá dentro. É necessário cadastrar, tá? Depois, o que eu coloco aqui? CTPS. Vamos colocar reservista. Reservista, tá? Título eleitoral. No título eleitoral, a gente pode colocar a zona eleitoral, né? Estado civil, olha. Estado civil. No caso, se eu quiser colocar cônjuge, né? Olha, estou colocando mais informação para vocês verem que eu posso colocar, tá? Só para vocês verem como funciona. Cônjuge. Poderia encher isso aqui de informação, né? Olha. Tá bom? Vou vir aqui em modos sim para salvar, olha lá. E observa que eu criei a entidade, olha lá. Todas as informações pertinentes a ela. Se eu quiser cadastrar, a ideia é a mesma. Eu só vim aqui, eu quero cadastrar o CPF. CPF né? Não vou colocar um CPF real, tá? Estou fazendo só um teste. Então, teste, endereço, Rua das Cajazeiras, né? Número 888, Vila dos Indecisos, celular 9999, e-mail teste@teste.com.br, cidade Bebedouro, né? Bebedouro, o CEP 14.711.5
46, e aí vai, né? Olha, São Paulo. E aí você vê que tem um monte de informação que eu poderia colocar aqui pertinente a esse registro, olha só. Nota que eu defini ele como chave, olha lá. É chave, não tá? Então, se nós pegarmos e tentarmos fazer o mesmo CPF, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E vou colocar aqui teste 2. Na hora que eu apertar a setinha para baixo, ele vai dar um erro. Por que está dando um erro? Porque existe uma chave. E essa chave faz o que mesmo? Ela faz a restrição para não ter duplicidade de registros. Tá legal? Bom, galera, ó. Aperto o ESC, ele vai cancelar isso daqui, né? Ó, e aí eu posso digitar o correto aqui. Nota que eu fiz mais uma tabelinha, né? Ó, clientes, funcionário. Aí se eu quiser fazer uma tabelinha, vamos lá. Onde eu vou cadastrar aqui o meu caixa, tá? É só montar os dados do caixa, pertinente ao caixa. E se eu quiser fazer uma outra, um detalhe, ó. Eu estou fazendo caixa, só que aí eu poderia ter colocado aqui, que eu não coloquei, né? DB underline caixa, para ficar mais a forma correta, né? Eu poderia vir aqui criar e criar uma outra também, chamaria TB underline estoque. Minha tabelinha de estoque, olha lá. Tá? Poderia vir no criar tabela, e aí eu vou criar essa tabelinha como TB underline fornecedor. Mas vai ficar muito grande se eu colocar desse jeito. Não posso colocar essa Fornec? TB underline Fornec. Tá vendo como que vai funcionar a brincadeira dele? Olha só.